Bom dia a todas vocês, alunas e alunos. Bom dia a toda a sociedade, trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social, a todos vocês comprometidos com uma política de assistência social séria, né, de igualdade, de justiça. Hoje a Uninove está fazendo uma live conjuntamente com a Rede Nossa São Paulo, com quem a gente fica muito honrado. Essas lives são interativas, tem aqui o GC, onde consta o número de WhatsApp, caso vocês queiram encaminhar perguntas e comentários. E o tema de hoje será Pesquisa Viver em São Paulo, Assistência Social, Desafios e Demandas da Política Social. E eu tenho uma honra de fazer essa live, tanto esse espaço, a Rede Nossa São Paulo, uma grande parceira. O nosso reitor, professor Eduardo Storopoli, dá boas-vindas a vocês e parabeniza pelo excelente trabalho realizado pela Rede Nossa São Paulo, ao secretário municipal Carlos Alberto Bezerra Júnior e ao querido e incansável Aldeirão Costa. Vou passar, então, a palavra para o Igor Pantoja, da Rede Nossa São Paulo, que vai fazer as mediações, e, ao final, também entraremos com perguntas de todos vocês que estão participando. Um bom trabalho para todos nós. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo aqui ao vivo no canal da Uninove. É um prazer também inaugurar essa parceria com a Uninove, uma das maiores universidades aqui da cidade de São Paulo. Esse tema que é tão conhecido, né, de toda a população paulistana, a questão da assistência social, mas principalmente aqui nessa abordagem que a gente está dando para essa pesquisa em relação à população em situação de rua e as questões de pobreza, né, e fome na cidade de São Paulo, que vem se agravando nesse período da pandemia. Então, queria muito agradecer a participação, o compromisso aqui do secretário municipal de assistência social, Carlos Bezerra, o Alderon também, histórico, militante, ativista da Rede Rua, trabalha com a população em situação de rua há tantos anos, uma referência aí na área também. E esse tema para a gente, né, essa série de pesquisas Viver em São Paulo, na verdade, ela é uma parceria que a gente tem com o IPEC, né, com o antigo IBOP, como todo mundo conhecia, e que identifica, né, a percepção da população paulistana sobre diferentes temas, os temas prioritários, vamos dizer assim, para a população paulistana. A gente fez uma pesquisa também para identificar quais seriam esses temas, e sempre a gente trabalha com a questão da qualidade de vida, né, no mês de janeiro, a questão da mobilidade em setembro, e aí, ao longo do ano, a gente vai soltando outros temas. Então, tem a pesquisa de saúde, a pesquisa sobre educação, e agora a gente está apresentando a pesquisa sobre assistência social. Então, é uma pesquisa de opinião pública, feita com uma amostra aí de 800 pessoas. Depois a Patrícia, do IPEC, vai explicar certinho qual a metodologia da pesquisa, mas é uma pesquisa representativa da opinião pública da população paulistana sobre esses temas. Então, não vou dar spoiler aqui, né, dos resultados exatamente, dos números. A Patrícia vai trazer isso com uma qualidade, um refinamento muito maior do que eu poderia fazer, mas alguns destaques eu acho que são importantes para quem está pensando, para quem está operando a política de assistência social, né? Tanto para quem está assistindo a gente, quanto para os nossos convidados. Então, fatores, né, como o peso, o fator econômico como um fator explicativo aí do aumento da população em situação de rua, que foi identificado por quase 90% das pessoas entrevistadas. Né? Então, tem um destaque para esse fator econômico, a questão do desemprego, a questão do custo de vida, né? Portanto, não é só mais aquela visão que muitas vezes, né, as pessoas tinham de que era seja por preguiça, indolência, por algum outro motivo que a pessoa estava nas ruas. Eu acho que tem um reconhecimento de uma crise importante que a gente tem vivido, e até quando a gente pergunta sobre possibilidades de respostas, também as respostas vêm, as propostas que as pessoas acreditam que sejam as mais adequadas, vêm também no sentido de políticas mais estruturantes. Então, vamos falar de habitação, vamos falar de emprego, né? Vamos dizer assim, a assistência mais primária, aquela coisa mais emergencial, vamos dizer assim, ela é importante, é reconhecida, mas não é o cerne das respostas das pessoas aqui em São Paulo. Então, são apenas 2 elementos que eu queria trazer aqui para essa abertura. Mais uma vez, agradecer a parceria e passar imediatamente, então, para a Patrícia Pavanelli fazer a apresentação dos resultados. Depois a gente volta, depois a Patrícia, com
o secretário municipal, o Alderon, e a gente segue no debate também, abrindo aí para o público que queira trazer suas questões. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos e todas. Igor, obrigada pela apresentação. Agradeço mais uma vez à Rede Nossa São Paulo pela parceria. Agradecer às nossas intérpretes de Libra, que estão sempre junto com a gente, para poder aí traduzir os dados de percepção da população paulistana sobre vários temas que nós pesquisamos. Bom dia aos convidados e obrigada também à Uninove. Não vou me alongar muito na apresentação, já vou aqui compartilhar a tela com vocês para a gente ter o apoio visual da apresentação. O Igor já fez uma ótima introdução sobre a representatividade da pesquisa. É importante dizer que esse material vai estar disponível no site da Rede Nossa São Paulo e também no site do IPEC, para que as pessoas possam consultá-los, né, e ter aí a oportunidade de olhar os resultados com mais calma. Então, como o Igor comentou, nós fizemos, então, essa pesquisa com 800 moradores da cidade de São Paulo com 16 anos ou mais. As entrevistas foram realizadas no mês de agosto. Nós utilizamos a coleta face a face, ou seja, nos domicílios e também online, para dar oportunidade para todas as camadas sociais, da população de todas as camadas sociais. A margem de erro para uma amostra de 800 entrevistas é de 3 pontos percentuais, e como a gente aqui tenta trazer a opinião de todos os moradores das diversas regiões da cidade, a gente faz aí uma amostra desproporcional e depois pondera para restabelecer o peso de cada uma das regiões da cidade. Dados de perfil, quantos homens, quantas mulheres, faixas de idade, isso vai estar disponível no arquivo completo da rede. Eu já vou entrar, então, nos nossos resultados, abrindo um pouco, falando um pouco sobre a situação, né, a percepção dos paulistanos sobre as pessoas em situação de rua, falando um pouco de alguns dados oficiais, né, para a gente ter um contexto aí do que a gente está falando dessa população. Então, em 2019, a prefeitura fez o censo da população em situação de rua, divulgado aí em janeiro de 2020, e identificou no censo 24 mil pessoas em situação de rua na cidade. Em 2001, o Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo estimou que 66 mil pessoas estariam em situação de rua na capital, ou seja, a gente está falando aí de um aumento de 171% entre 2019, né, entre o que foi aí divulgado em janeiro de 2020 e divulgado agora em 2021. E como é que a população tem percebido isso, né? Então, nós questionamos os entrevistados sobre a percepção que eles tiveram nos últimos 12 meses em relação ao número de pessoas residindo nas ruas, né? E a gente observa que a grande maioria dos paulistanos acredita que o número de pessoas em situação de rua na cidade aumentou no último ano. E essa percepção ela é ainda mais forte entre os moradores das regiões oeste e centro. Notem que se 88% da população em geral declara que essa população aumentou muito ou pouco nos últimos 12 meses, quando a gente olha para o centro e para a zona oeste, a gente está praticamente falando da totalidade de seus moradores tendo essa percepção. Né? E para essas pessoas, então, que perceberam o aumento das pessoas em situação de rua, nós... Oi. Desculpa, é só porque a apresentação não está passando. Você não está passando? Não. Compartilhei. Vou tentar compartilhar de novo, Igor. Espera só um pouquinho, então. Espera um pouquinho. Eu vou aqui cancelar. O primeiro slide vocês estavam vendo? Não entrou. Não entrou? Não. Então, só um minutinho. Probleminhas técnicos aqui. Por favor, vejam se agora vocês conseguem enxergar, por favor. Quando eu coloco na tela, eu não consigo vê-los mais. Para mim, está aparecendo como compartilhado. Daniel, então, se por acaso alguma coisa... Daniel? Foi?
Então tá Está bom. tudo ok agora, está tudo certo. Tá certo. Então, desculpa, gente, vou voltar rapidinho aqui, né? Então, 88% da população paulistana acredita aí, né? Dos paulistanos acreditam que o número de pessoas em situação de rua na cidade aumentou nos últimos 12 meses. Esse número é ainda mais acentuado entre os moradores da região centro e oeste, né? Quase a totalidade deles tem essa percepção. E para essas pessoas que perceberam o aumento, né, da população em situação de rua, nós perguntamos a que eles atribuem, né, qual seria o principal motivo desse aumento dessa população. E a gente vê claramente menções relacionadas aí à questão de desemprego, custo de vida. Então, 8 em cada 10 paulistanos, né, consideram que o principal motivo do aumento dessa população é o aumento do desemprego ou a perda da renda das pessoas. Num segundo patamar, né, aí com 61% dos paulistanos dizendo que isso se dá pelo aumento do custo de vida na cidade, o preço da cesta básica, das contas de gás, de luz, né? Metade da nossa amostra, né, metade da população entende que é pelo aumento do preço dos aluguéis e isso contribui de alguma maneira para o aumento dos despejos, né? E aí a gente vem num quarto patamar ali com quase 40%, quase 4 em cada 10, entendendo que o principal motivo seria uma ausência de uma política de proteção social para as pessoas mais pobres. Quando a gente observa esses resultados pelas regiões, a gente vê que para essa população que entende que o número de pessoas em situação de rua aumentou, o aumento do desemprego figura em primeiro lugar no ranking em todas as regiões da cidade, ou seja, é um motivo comum para os moradores de todas as regiões. Entre os moradores da região oeste, a gente vê também que eles citam mais do que a média geral do paulistano o aumento do custo de vida. E metade da população oeste também menciona de maneira mais acentuada do que a média da população a ausência de uma política de proteção social, item que também é mais mencionado pelos entrevistados que residem na região central. Tá? E por que eles têm essa percepção, né? Nós perguntamos para ele, o que reflete a sua percepção sobre o aumento da população de rua na cidade nos últimos 12 meses? E 2/3 desses paulistanos dizem que aumentou porque eles têm visto mais famílias entre a população moradora de rua, né? E aí, no segundo patamar, a gente vê aí em torno de 1/3 de pessoas mencionando que têm visto mais crianças e adolescentes entre as pessoas em situação de rua, e num patamar muito similar, homens, né? Vem mais homens residindo nas ruas. E ali, com um pouco mais, em torno de 1/4 das pessoas tem visto mais pessoas idosas em situação de rua e mais mulheres em situação de rua. E a questão da visualização de mais, né, de notarem mais famílias entre as pessoas residentes na rua, isso é também uma percepção comum, né, em todas as regiões. A maioria aí dos moradores de todas as regiões mencionam, né, o maior número de famílias num patamar maior do que as demais perfis que nós investigamos, e ainda que na Zona Leste a gente tenha um número um pouco menor, né, dimensões a verem famílias em situação de rua, ainda assim a gente está falando da maioria da população da Zona Leste. E é interessante também observar que entre os moradores da região leste, né, a gente também vê uma menção maior à percepção de mais homens morando na rua, vejam aí, 41% na Zona Leste contra 31% na média geral da cidade. E na região norte, também com 41%, ante 33% no total da amostra, a gente vê que na Zona Norte tem um pouquinho mais dimensões a notarem mais crianças e adolescentes entre as pessoas em situação de rua, né? E olhando outros 2 recortes, né, olhando aqui a questão da renda familiar, né, quanto mais elevada a renda, maior o número de menções à percepção de famílias vivendo na rua. Notem que são 66% no total da cidade, esse número vai para 60% entre quem tem até
2 salários mínimos e chega a 7 em cada 10 pessoas que têm renda de 2 a 5 salários ou mais de 5 salários, né. E quando a gente olha para a classe social, a gente também nota que quanto maior a classe, maior o número de menções em relação ao perfil de famílias residindo nas ruas. Em relação a crianças e adolescentes, a gente vê que 33% da população paulistana menciona crianças e adolescentes. Entre aqueles que têm renda familiar de até 2 salários mínimos, nós estamos falando de 4 em cada 10 tendo essa percepção, e isso também é observado entre as pessoas que fazem parte da classe D, que é a classe mais vulnerável. Então, o que a população entende, né? Qual a percepção da população sobre ações ou medidas que a administração municipal poderia, então, adotar para melhorar as condições da população em situação de rua? E notem que o desenvolvimento de políticas públicas, como o aluguel social, a transformação dos prédios desocupados ou com dívidas em moradia, assim como a oferta de cursos de capacitação profissional e, de alguma maneira, incentivar a contratação dessas pessoas em situação de rua, aparecem mencionadas aí, em primeiro lugar, com quase 50% dos paulistanos indicando essas medidas, né? E logo em seguida a ampliação da rede de atendimento socioassistencial. Acho que é importante a gente dizer também que 1/3 está dizendo aí a ampliação dos centros de acolhidas, e a gente vem para 1/4 da população dizendo aí dos incentivos fiscais e apoio técnico para as empresas e para os comércios já ajudarem de alguma forma, fazendo doações ou prestações de serviço, né. Então a gente tem aqui, acho que como o Igor explicou um pouquinho no início, né, da apresentação, a gente sai um pouco do foco ali só da questão da assistência social, né, dos centros de acolhida, da rede de atendimento, e atinge aqui, num primeiro lugar, uma política mais robusta, né, mais de longo prazo, que é o desenvolvimento de políticas como o aluguel social de prédios desocupados ou em dívidas para virarem moradia aí para essa população. Quando a gente observa os resultados pelas regiões da cidade, o desenvolvimento de políticas públicas que deem aí, de alguma maneira, moradia para essa população, ele é ainda mais forte, né? As menções são ainda mais fortes entre os moradores da Zona Oeste, então 6 em cada 10 mencionam isso, e também entre os moradores da região central. E é interessante notar que na região sul, a gente tem mais gente do que a média geral da cidade dizendo, né, falando aí sobre a oferta de cursos de capacitação profissional e incentivo para a contratação das pessoas em situação de rua. Então, depois que isso estiver disponível, vai ter aí oportunidade de olhar, a gente tem umas mudancinhas aí no ranking, né, quando a gente olha por região, mas, em geral, o panorama é esse. E finalizamos a questão da percepção das pessoas em situação de rua e vamos falar um pouquinho das pessoas em situação de fome e pobreza na cidade. Qual que é a percepção da nossa população em relação a isso? Assim como nós perguntamos sobre a população em situação de rua, a gente também quis entender como que o paulistano tem percebido aí o número de pessoas em situação de fome e pobreza na cidade. E o que a gente vê é que quase a totalidade da população percebe aumento no número de pessoas em situação de fome e pobreza na cidade, tá? 92% das pessoas mencionando isso. E essa é uma percepção comum a todas as regiões da cidade, né? Não temos aí diferenças significativas entre as regiões, porque o número já é bastante elevado. E, assim como nós perguntamos para as pessoas em situação de rua, né, o que faz com que as pessoas tenham essa sensação do aumento da população em situação de pobreza? E aqui é muito interessante notar que a gente vê aí que as menções estão em patamares muito próximos, diferente do que a gente tinha visto da população de situação de rua, quando eu mostrei o slide ali com com as 4 mais citadas, e depois aqui o que a gente vê é que a gente tem ali patamares de entre 20% e 45%, não está tão distante, mas a gente tem um bololô de ideias aí, né, de percepções, sendo a mais citada,
estarem mais pessoas pedindo esmola nas ruas, num patamar muito próximo, as menções a pessoas trabalhando nos semáforos ou nas ruas, pedindo alimento nas portas, ou pessoas ali nas filas para receber algum tipo de doação, seja marmitas ou comida pronta, sejam aí cestas básicas ou algum auxílio. E a gente também vê no patamar de 1/3 pessoas dizendo que tem percebido mais favelas, mais barracos e mais áreas ocupadas, e no final do nosso ranking a gente vê aí ainda com 1/5 das menções pessoas, a percepção de mais pessoas nas filas de restaurantes populares, como o Bom Prato. Então a gente está falando basicamente de uma percepção de pessoas pedindo, seja dinheiro, né, seja esmola, seja comida, ou ali nos faróis e nas ruas, fazendo ali, trabalhando de alguma maneira. Quando a gente observa os resultados entre as regiões da cidade, o número maior de pessoas pedindo esmola é observado de maneira mais expressiva na região central e na região oeste, né? E a gente também vê que a região oeste, os moradores da região oeste mencionam mais terem aí as pessoas trabalhando nos semáforos e nas filas das doações, sejam elas para comida pronta ou para cesta básica. E também é interessante notar que, na comparação com a média geral da cidade, na Zona Norte a gente vê aí quase 3 em cada 10 entrevistados mencionando perceberem mais filas nos restaurantes populares. E o que a administração, então, que medidas a administração municipal poderia adotar aqui para melhorar a situação de fome e de pobreza na cidade de São Paulo? Notem que a gente vê 4 grandes sugestões aí de destaque de 4 sugestões. Em primeiro lugar, a criação de políticas de garantia de empregos, né, para as pessoas em situação de fome e pobreza. Num patamar muito próximo, a redução do valor das contas básicas como água e luz, e cerca de metade dizendo aí, né, a garantia de uma renda mínima suficiente para essas pessoas e também o fortalecimento e ampliação da assistência social na cidade. Quando a gente observa os resultados pelas regiões, a gente vê que a criação de políticas para garantia de emprego tem mais força entre os paulistanos que vivem na região oeste, e nessa região a gente observa também que há um número mais expressivo de menções à criação de políticas de distribuição de cestas básicas e de produtos básicos. Na região norte, a gente vê aí um incremento das menções à garantia de uma renda mínima. Se metade da população sugere esta medida, na Zona Norte a gente está falando aí de quase 2/3 da população mencionando isso. Então, é uma pesquisa muito rápida, mas que traz aí elementos muito importantes sobre a percepção da cidade. O que a gente pôde aprender com ela, então, né? Que nos últimos 12 meses, a gente tendo aí como contexto geral a pandemia de Covid-19, fatores como o aumento do desemprego, o alto custo de vida, eles vêm contribuindo com o crescimento da população que vive nas ruas da cidade e que também estão em situação de fome e pobreza. Então, nesse cenário que aprofunda ainda mais a desigualdade social na cidade, a gente fez diversas pesquisas para Viver em São Paulo sobre esse tema, a gente vê que, então, é percebido pela população, pela grande maioria da população, né, um aumento do número de famílias vulneráveis, né, morando nas ruas, e também a percepção de mais pessoas pedindo esmolas, trabalhando nos semáforos, pedindo alimento ou doações de porta em porta. E, desta forma, né, visando melhorar a vida dessas pessoas, os paulistanos, então, demandam da administração municipal desenvolvimento de políticas públicas ligadas à moradia, os cursos de capacitação para permitir que essas pessoas tenham uma oportunidade de trabalho, incentiva a contratação dessas pessoas, né, a redução do valor aí das contas básicas e também a ampliação da rede de atendimento socioassistencial. Então é isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de todos, de estar aqui apresentando os resultados para todos, e passo a palavra, então, de volta para a gente entrar no debate. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia.
Como sempre, aí super precisa e detalhada aí na apresentação dos resultados, que é super importante aqui para a nossa discussão. Antes de passar aqui algumas questões, né, para os nossos convidados, vou fazer só uma breve apresentação também de cada um, né? Então, a gente convidou o secretário municipal de assistência social, Carlos Bezerra Júnior. O secretário Carlos Bezerra é formado em medicina, tem especialização na área de ginecologia e obstetrícia, foi deputado estadual por 2 vezes, secretário municipal de esportes e lazer, vereador eleito por 4 mandatos e é o atual secretário municipal de assistência social. Então, queria agradecer aqui a presença do secretário. A gente, né, tem uma preocupação bastante grande aqui com essa pesquisa de trazer qual não só do ponto de vista da política pública exatamente, mas qual que é a preocupação, quais são as percepções da população sobre esse tema, né? Entretanto, a gente sabe que a questão dos dados, a informação, o diagnóstico sobre a situação atual da população em situação de rua, da população mais vulnerável da cidade, ela é um tema fundamental para que a gente possa fazer políticas públicas adequadas e monitorá-las, né? Então, a primeira questão que a gente traria seria exatamente essa relação, né, entre o perfil dessa população, tem uma percepção, né, pública de que tem aumentado a quantidade de famílias, a quantidade de crianças e adolescentes nas ruas. Isso é bastante preocupante, isso traz novos problemas, talvez. Então, a primeira questão seria sobre isso, né? Se isso é reconhecido pela Secretaria Municipal, e se o censo que está sendo realizado agora, né, está sendo, enfim, realizado aí até antes do que estava previsto, né, tendo em vista a questão da pandemia e a urgência dessa informação, se nesse censo tem perguntas ou busca se identificar alguma questão em relação a esse aumento de famílias e de crianças nas ruas. E, complementar, se tem uma previsão já de lançamento dos primeiros resultados desse censo. Então, vou passar para o senhor 5 minutos, depois eu vou fazer as questões aqui para o Alderon. Obrigado. Bom, antes de mais nada, cumprimentar você, Igor, cumprimentar o Alderon, aliás, dizer da satisfação de reencontrar o Alderon aqui, tantas batalhas que a gente já teve junto, tantos debates, tantas lutas na rua, e agora a gente se reencontrar num tema que apaixona nosso coração. Cumprimentar a Fernanda pela mediação, pela condução, e também a Patrícia, especialmente pelo belíssimo trabalho aqui apresentado. Bom, algumas considerações aqui. Sobre o censo, eu vou falar um pouco mais en passant, e eu queria falar um pouco sobre a pesquisa. Sobre o censo, o que eu posso dizer é que nós fizemos uma opção de anteciparmos o censo, que deveria acontecer pela lei de diretrizes da população em situação de rua, deveria acontecer no ano de 2024, né? Ele aconteceu em 2019, o último censo, deveria acontecer em 24, e em virtude da pandemia, até em virtude dos grandes impactos, que não são apenas econômicos e de saúde, mas são impactos em termos de grande vulnerabilidade social e de risco de aumento de risco de vulnerabilidade social para a nossa população, a gente antecipou o censo agora para o ano de 2021, para que a gente possa ter uma radiografia o mais completa possível, um diagnóstico mais completo possível, o mais aprofundado possível, para propormos o tratamento, as políticas públicas o melhor direcionadas possíveis para o próximo ano nas questões relacionadas à população em situação de rua. A gente começou o censo agora em outubro. Ele tem 3 fases: a fase quantitativa, a fase censitária, que terminou há mais ou menos 2 semanas. Nós estamos na fase do levantamento dos perfis diferenciados da população de rua, estabelecendo perfis diferenciados, e vem uma terceira fase a partir do mês de janeiro, que é o levantamento das diferentes demandas, que deve, segundo previsão, deve terminar tem a previsão de até abril, mas nós estamos insistindo para que esse período seja antecipado para até o final de janeiro, início de fevereiro. Nós devemos ter os resultados, pelo menos os resultados quantitativos,
se Deus quiser, aí até o final do mês, até meados de janeiro, a gente já deve ter uma prévia, pelo menos dos resultados quantitativos, de números gerais, sem grandes especificações do censo aí, trazidos por nós. Uma boa notícia é que nós estamos trabalhando, você tocou na questão de crianças e adolescentes, nós também, de maneira inédita, depois de mais de 10 anos, nós estamos programando para fazer, no primeiro semestre já do próximo ano, um censo específico de levantamento da situação das crianças e adolescentes vivendo hoje em São Paulo em situação de rua. Porque é uma temática que precisa ser tratada de maneira diferenciada, de maneira absolutamente distinta na nossa avaliação em termos de políticas públicas, né? Isso falando com relação ao censo. Agora, mais especificamente falando em relação à pesquisa, eu queria tocar em alguns pontos que eu acho que são importantes aqui para o nosso debate. Primeiro, dizer que, enfim, a importância da pesquisa, né? Ela traz luz sobre um tema que, em geral, as pessoas costumam debater, mas, ao mesmo tempo, no dia a dia, né, mas no cotidiano, o que a gente percebe é uma invisibilidade dessa população, né? Que por várias razões foi viver nas ruas da cidade. Há uma grande invisibilidade dessa população. E há outra invisibilidade também importante, que essa pesquisa nos traz a oportunidade do debate, nos traz a oportunidade do diálogo, que é a invisibilidade também dos trabalhadores que atendem, que cuidam dessa população invisibilizada, que é a população em situação de rua, que são os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, que são os trabalhadores que assistem, que garantem direitos da população em situação de rua, né, que também são invisibilizados. Há também uma invisibilidade das políticas públicas da população em situação de rua, né? E essa pesquisa, essa percepção, é para nós, o levantamento dessas percepções é para nós, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para a gente trazer isso à pauta, para a gente debater e para a gente dialogar sobre isso. E aí eu queria pedir aqui permissão para fazer uma observação sobre alguns dados apresentados nos slides. 2 dados, para a gente não esticar muito, eu sei que o tempo é super curto, mas de 2 dados, né? O dado do slide, por exemplo, que aponta o desemprego como principal causa do crescimento da população em situação de rua, né? Lembrar que essa pode ser uma percepção, que é uma percepção cruzada, claro, com dados reais, de economia, né, da macroeconomia, mas o que me chama a atenção, é que o principal motivo de se estar na rua, respondido pelas pessoas que viviam nas ruas em São Paulo no censo de 2019, o principal motivo apontado por 40,3% das pessoas foram conflitos familiares, rompimento de vínculos familiares, né? E nessa pesquisa que delimita as respostas à percepção da população, que não é uma população que vive essa situação, essa possibilidade não foi mencionada em nenhum dos 8 casos mencionados, né? Então, aí para mostrar que existe uma grande diferença entre a percepção de quem vive em situação de rua e a percepção de quem olha quem vive em situação de rua, de quem em geral, e pelo que eu vi no recorte da pesquisa, é de quem em geral está empregado, é de quem em geral tem um nível médio, pelo menos médio, de escolaridade, é de quem tem renda, enfim, né? Então são percepções absolutamente distintas quando a gente fala de motivos pelos quais a pessoa está na rua, o que não torna menos importante a percepção. Queria ressaltar isso, não torna menos importante.
Mas eu ressalto outro aspecto. Eu ressalto que são percepções absolutamente distintas de quem vivencia a situação de estar na rua e de quem está fora. Mais do que isso, estar na rua, vivenciar a situação de rua, quem vivencia essa situação tem ou traz uma percepção diferente, porque há violências perpassando isso, né? Estar numa situação de rua não tem um único motivo, né? E sim um emaranhado de situações, e por isso também demanda um esforço intersecretarial, um esforço intersetorial, né? Não é uma questão só de macroeconomia. Enfim, esse aspecto. E aí, para fechar, e destacar esse aspecto que é importante, né? Porque historicamente a gente sabe que o rompimento com laços familiares leva as pessoas a saírem de casa, mas o fato disso não ter sido mencionado me chamou muito a atenção, o que demonstra claramente um distanciamento ou um baixo índice ainda de conhecimento da população em geral dos reais problemas vivenciados por quem vivencia a situação de rua na nossa cidade, vivencia a violência que é viver na rua na nossa cidade. O segundo e último aspecto que me chamou a atenção é que, embora em uma proporção menor, né, essa percepção da superlotação em centros de acolhida, né? Sobre esse ponto, né, embora a superlotação ela não é uma característica da nossa rede socioassistencial, eu gostaria, até se houver a possibilidade, de falar sobre o que a gente pensa e sobre o que a gente quer fazer a respeito desses formatos de acolhida, né? Porque nós estamos, nesse momento, e é até em virtude disso que nós antecipamos o censo, nós estamos trabalhando intencionalmente e com diálogo com especialistas, com diálogo com movimentos sociais, com diálogo com vários setores da sociedade, o executivo, legislativo, judiciário, com vários setores, para quê? Para uma reestruturação completa do modelo de acolhimento e abordagem na nossa cidade, né? Interligando várias secretarias e fazendo um modelo de abordagem mais sistêmica, com o lançamento de um programa, que é o programa Reencontro, que parte do pressuposto de 3 eixos, que eu não vou aqui amplificar, que é o eixo da conexão, que é o restabelecimento de vínculos familiares de quem vivencia, trabalho intensivo de restabelecimento de vínculo familiar e de restabelecimento, de mudança de vínculo também com aqueles trabalhadores que estão na rua, que estão fazendo as abordagens, com novos modelos, com novas capacitações, com novas abordagens, de uma forma muito mais humanizada, de uma forma muito mais individualizada. E isso não é tarefa simples. Isso é um trabalho intencional que demanda tempo, capacitação, mas se faz necessário, urgente, uma mudança nessas abordagens e no fortalecimento desses vínculos com novos laços. Um segundo eixo de cuidado, né? Com um foco na questão da moradia, utilizando um conceito hoje mundialmente de vanguarda, que é o conceito do Housing First, que é um conceito que leva a moradia, que tem a moradia como prioridade, como elemento integrador das outras políticas, e a Secretaria Municipal de Assistência Social não vai trabalhar para suprir o déficit habitacional ou para trabalhar dentro das atribuições da Secretaria de Habitação, mas vai trabalhar fortalecendo e facilitando políticas públicas intersetoriais e buscando caminhos para facilitar espaços de moradia temporária com portas alternativos, levando em conta as diferenças, provendo
estruturas adequadas segundo necessidades específicas e segundo recortes diferentes de autonomia dessa população. E daí o censo é importante demais para nós. Não dá para tratar uma população diferente de maneira, uma população absolutamente heterogênea de maneira homogênea. Não dá para tratar, não dá para abordar e para oferecer as mesmas portas de saída para quem está há menos de um ano na rua e tem alguma forma de renda, do que para quem está há mais de 5 anos na rua e não tem nenhuma renda. Então, isso tudo está sendo previsto num recorte absolutamente diferenciado, com a previsão de viabilização de moradia temporária e das portas de saída para o emprego numa integração intersecretarial, com cuidado integral para essas pessoas, e, por último, né, o eixo que é o eixo de oportunidade, de autonomia para essas pessoas. Então, assim, esse é o trabalho que a gente está fazendo hoje dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social, e por isso que eu queria destacar. Finalizando aqui de verdade, me dá mais um minuto, eu queria destacar os pontos positivos da pesquisa, de maneira muito, muito, muito breve, assim. Muito breve, eu fiz uma anotação aqui que eu acho que é importante, até para valorizar o trabalho da Patrícia, da Rede Nossa São Paulo e o debate que vocês estão fazendo, né? Para mim, ele traz uma reflexão para os cidadãos, né? A invisibilização é algo muito grave, e eu penso que a pesquisa mostra isso. A pesquisa mostra ainda o alto grau de invisibilização, o alto grau, na minha avaliação, de desconhecimento em geral das violências vivenciadas cotidianamente, do emaranhado de situações que leva as pessoas a viverem a situação de rua na cidade de São Paulo. A segunda coisa, que é um ponto, e a pesquisa mostra isso, e ela traz esse debate à tona, né? Segundo, coisa importante, a questão de que, quando se fala em como é que é, ausência de política pública, né? Outra, na minha avaliação, é outra percepção equivocada, porque não há uma ausência de política pública, né? Não há uma ausência, e sim uma insuficiência. E é uma outra forma de invisibilidade da presença dos trabalhadores que acolhem, que atuam com relação à população em situação de rua, né? Que mostra a necessidade dessa visibilização, né? Essa ausência, essa invisibilização do poder público, que é mostrada em alguns lugares, sim, também pela ausência do poder público, né? Não vamos negar isso. Em alguns lugares há ausência, sim, mas o que eu estou falando de insuficiência, né? Muitas pessoas que não vivenciam essa situação percebem essa insuficiência como ausência, porque, na verdade, elas invisibilizam, e a pesquisa traz essa possibilidade de debate. Eu acho que isso é um grande avanço. E, por último, eu diria que a pesquisa, na verdade, ela traz uma coisa que é muito importante, porque se percebe a sociedade civil buscando um saber para a gente lidar com essa situação tão complexa, para uma situação tão complexa como a situação do enfrentamento à miséria, à pobreza, à desigualdade e as questões complexas que envolvem a situação que leva as pessoas a viverem em situação de miséria na cidade de São Paulo. Então, aqui ficam os meus comentários. Desculpa eu ter me estendido um pouquinho mais, mas é que é impossível não avançar um pouquinho mais num tema tão apaixonante diante de dados colocados de uma forma tão precisa e tão especial. Obrigado, secretário. Vou passar, então, imediatamente aqui a palavra para o Alderon. Alderon Costa é da Associação Rede Rua, é formado em Comunicação Social, é membro da Associação Rede Rua, né, que produz o jornal O Trecheiro, é cofundador da revista Ocas, membro do Fórum da Cidade de Defesa da População em Situação de Rua e atua em várias articulações da defesa dos direitos humanos. Então, já foi falado que o Alderon, né, tem uma trajetória importante nesse debate sobre população em situação de rua,
Queria agradecer aqui a participação do Alderon e também deixar aqui uma pergunta, né, mais como um ponto de reflexão, e aí o Alderon pode desdobrar da maneira que ele preferir, tentando manter algo em torno de 5 e 10 minutos no máximo, mas até dialogando com essa questão da percepção, que foi um ponto que o secretário destacou, né, da pesquisa, a gente queria saber se você acredita que essa percepção da população paulistana de que houve um aumento, né, de famílias, crianças também nas ruas da cidade de São Paulo, se isso pode também ter contribuído para que houvesse um aumento nas menções, por exemplo, às políticas de habitação, né, de moradia, como solução para esse problema, que também, né, é uma questão que a população sugeriu ali, sinalizou como uma possibilidade de saída das ruas, e o secretário também já apontou aqui que é um caminho que faz sentido. Se você vê um pouco essa relação, né, entre as pessoas estarem buscando, propondo outras formas de saída das ruas, que não só o acolhimento mais imediato, por conta dessa percepção de que há um aumento das crianças e das famílias, né? E também, se você puder relacionar, a gente sabe que é um tema bastante complexo, que até é difícil da gente fazer questões num survey como esse, mas a questão também da população, né, usuária de drogas, que também está nas ruas e que são problemas específicos dessa população também, muitas vezes estão misturados, muitas vezes não, né? Tem a questão da Cracolândia, que é um tema também bastante complexo. Então, se você conseguir juntar essas coisas, eu sei que não é fácil, mas te agradeço mais uma vez. Bom, Igor, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, dizer da satisfação e da alegria de estar aqui com o Carlos Bezerra, que sempre foi um parceiro da população em situação de rua. Eu lembro das nossas idas na Cracolândia, de mãos dadas ali, protegendo aquela população da segurança pública, né? Tivemos vários momentos juntos, e da nossa batalha pela lei estadual, né, Carlos? Verdade, bem lembrado. E o Carlos foi o autor da lei estadual, né? Estamos aí na batalha agora para a legalização dessa lei, para que saia o decreto, que saia o comitê estadual, né? E dizer para a Viviane, né? A Viviane é parceira da gente aí desde lá da Erundina, né? Bons tempos aí que a gente vem trabalhando. Diga-se de passagem, foi naquele período que teve a primeira pesquisa sobre população em situação de rua. De lá para cá, a gente vem tentando entender esse fenômeno, que é municipal, estadual e hoje internacional, né? É uma situação que hoje está atingindo vários países, né, com vários problemas. Dizer para a Patrícia que a sua apresentação foi excelente, né? E acho que vai ser muito importante essa pesquisa. Nós já vimos cobrando da nossa São Paulo a inclusão da população em situação de rua nas pesquisas da nossa São Paulo. E vocês nos surpreenderam com essa pesquisa, que vai ser muito importante, né, da percepção do paulistano em relação à população em situação de rua. Porque nós temos um achismo, né? Mas agora nós temos alguns dados importantes. E vou deixar aqui também que um grande desafio que nós até hoje não conseguimos avançar foi sensibilizar a sociedade para essa questão da população em situação de rua. Nós já tivemos várias vezes toda uma campanha de comunicação para fazer esse relacionamento da sociedade com a questão da população de rua, e nós não conseguimos. Acho que agora vocês trouxeram informações que o poder público pode usar para fazer essa campanha de sensibilização, que a população entenda cada vez mais dessa situação que é complexa, que todos nós estamos tentando entender, não é uma situação simples, mas vocês trouxeram os principais pontos e os desafios, né? Assim, de forma geral, eu acho que o secretário trouxe muitas questões, mas eu vou tentar aqui. Eu não tive acesso à pesquisa antes, então eu estou fazendo aqui um comentário em cima do que eu ouvi agora da apresentação. Até peço desculpa, né, mas houve um problema de comunicação entre eu e o Igor e a gente não conseguiu ter o acesso à pesquisa. Mas já quero registrar a importância dela, acho que nós vamos ter que utilizá-la mais vezes, e vocês, com certeza, vão ser demandados aí
tanto pelo movimento social e, acredito, pelo poder público também, né? É inédita essa pesquisa, né? Quero dizer que eu não conheço outra pesquisa, acho que isso é importante. A percepção do aumento da população em situação de rua me alegrou muito. Eu estou muito contente com essa pesquisa no todo. No todo, eu achei que eu não tinha ideia de que a sociedade civil tinha tanta clareza desses pontos que vocês levantaram. Esse aumento, né, da população em situação de rua. Nós vimos falando isso há muito tempo. Olha, aumentou a população de rua, né, e aí tem a influência da imprensa também, né? Eu não sei até que ponto dá para medir isso numa pesquisa, o que a imprensa influenciou nessa percepção do aumento, porque tem saído várias matérias com esse título, aumento da população em situação de rua. Mas me chamou a atenção o dado de ser na Oeste e na Central o principal. Claro, né, a Praça da Sé, Pátio do Colégio, República, São Bento, Anhangabaú, ali são realmente os pontos centrais de concentração da população em situação de rua e são os pontos centrais da mídia, que a mídia vai, são os pontos centrais que a população passa, né? Ali passa quantas mil pessoas ali naquela praça. E ontem eu vi uma imagem, né, assim, com a questão das barracas, né? Elas visibilizaram ainda mais a população em situação de rua, né? Porque elas se concentram. Eu vi algumas fotos também da Paulista, me mandaram algumas fotos da Paulista. É como se nós tivéssemos vários bairros da população em situação de rua ali na Paulista. E me chamou a atenção uma coisa, que esses grupos, né, são grupos que visivelmente não é a população tradicional. O local está limpo, o local está organizado, tem uma certa lógica na disposição das barracas, né? Então, isso é um sinal de que tem novas pessoas ali, morando ali. Então, acho que isso é bem interessante. E a questão que vocês me trouxeram, a novidade aqui é a Zona Oeste, né? Eu não saberia dizer se a pesquisa pegou mais ali a Lapa. Nós temos um conflito muito grande de população em situação de rua ali perto do CEAGESP, né? Vila Leopoldina, né? Ali sempre já tem uns 10 anos que a gente vem crescendo a população em situação de rua ali. Talvez precisaria tentar entender esse processo ali naquela região, né? Outra questão que você trouxe, que me chamou a atenção, eu fui até buscar uns dados aqui, as nossas pesquisas apontam um crescimento constante da população em situação de rua, né? Não é novidade a população de rua crescer agora, né? Desde 2000 se contou 8 mil pessoas, 2003, 10, 2009, 13, 2015 chegamos a 15 mil, 2019, 25. Agora, vamos ver, né? A expectativa é que esteja entre 30 e 40 mil pessoas em situação de rua, oficialmente, né? Que a pesquisa ela sempre é um pouco mais rigorosa ali nos números e tudo mais, a percepção, às vezes, a gente amplia mais, né? Então, nós estamos com essa expectativa. A questão que me deixou muito contente também é essa questão que vocês acabaram de falar, a percepção de que a solução para essa questão, a central, é a questão da moradia. Eu acho que isso bateu, acho que o secretário também, a nova equipe do governo aí está trabalhando nessa perspectiva. Claro que a gente precisa aprofundar algumas questões. Por exemplo, nós do movimento social estamos trabalhando com um conceito de moradia, um serviço de moradia pública, né, para que a prefeitura invista nesse serviço, né? Assim como nós temos o SUS, nós estamos tendo um trabalho de moradia, um serviço de moradia, né, onde a propriedade é pública, é estatal, mas a utilização ela pode ser universal ali pela população. Inclusive pensando que nós temos 2 grandes desafios, que é você ver a questão da região, porque não adianta fazer uma política, a melhor política só para a cidade de São Paulo. Não adianta, né? Você sabe que Guarulhos, Osasco, né? Você tem que pensar numa política, na verdade, ela tem que ser federal, nacional. O governo federal tem que estar junto com isso, o Estado tem que estar junto. Enquanto a gente não conseguir ter essa percepção, nós não vamos conseguir resolver o problema da população de rua. Esse é um desafio, né? Eu estou colocando isso
muito claro. Mas, claro, se a cidade de São Paulo consegue apresentar algumas políticas mais avançadas, o entorno segue, né? Segue porque eles também estão procurando e não sabem o que fazer, né? E a gente tem aqui instrumentos que, às vezes, a cidade de Osasco não tem, que a cidade de Guarulhos não tem. A pesquisa, por exemplo, né? Acho que é um instrumento fantástico que antes, há uns 10 anos atrás, essa pesquisa era engavetada. Foi preciso, em um momento, a gente entrar no Ministério Público para ver a pesquisa, porque a gente não via a pesquisa. Agora, não. Aí, essa última pesquisa, a gente já está trabalhando com ela, já usamos os dados dela, né? Isso eu acho que é importante, essa concepção, essa mudança, né, de visão, de utilizar... Ô, Igor, você, por favor, você me controle o tempo aí, porque, meu amigo, esse tema é apaixonante e a gente... Para concluir, a gente vai ter uma outra rodada, Alderon, de perguntas. Eu vou tentar, então, aqui concluir, trazendo... Então, a questão da moradia, acho que ficou claro. A questão dos abrigos, né? Acho que teve uma certa percepção aí, o secretário falou que vai ter toda uma reformulação, né? Porque os abrigos nós temos um problema gravíssimo, que nesses últimos tempos a própria população de rua não quer mais ir para os abrigos, né? Isso é um dado, né? O próprio secretário já falou isso, né? Por que eles não querem ir? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O modelo é um modelo que não é para a gente. É modelo para outras coisas, mas não é para a gente, é para boiada, é para outras coisas. É juntar aquele rebanho, aquele monte de gente. O menor abrigo que nós temos hoje, posso estar errado, secretário, até peço desculpa, mas a média é de 100 pessoas, né? Sendo que o CNAS coloca 50 como um perfil bom, né, de um serviço de política pública. A média é 100. Tem abrigos de 1.000, 200, 300. Isso não é para a gente, né? As pessoas não conseguem conviver e viver bem numa situação como essa, por mais que seja trabalhada a humanização desse serviço. Então, é importante essa mudança. As estruturas são muito ruins, as estruturas dos abrigos, né? Questão de ventilação, questão de água, questão de esgoto, a questão de alimentação. Então, muito bom, né? Eu recebo isso como uma novidade muito boa, essa reformulação que o prefeito determinou e o secretário, eu sei que tem essa perspectiva e esse perfil, né, de trabalhar essa questão da humanização. Então, acho que nós estamos em boas mãos, né, na mão do secretário Carlos Bezerra, estamos com muita expectativa. Tivemos uma reunião com o novo comitê intersecretarial que o governo, que o prefeito nomeou, né, para discutir essa reformulação. Tem muita coisa para discutir, com certeza, mas já tivemos essa percepção e acho que o secretário resumiu bem aí nos eixos que foi colocado. Eu acho que é por aqui, eu vou ficando, e aí a gente volta a conversar no próximo bloco, tá? Eu acho que nós temos que nos preocupar muito com essa percepção da questão do emprego, da redução de custo e a questão da renda básica, importantíssima, que saiu nessa percepção. Acho que a gente vai ter aí possibilidades de a gente aprofundar em outro momento agora. Obrigado. Desculpa aí o avançar aí do tempo. Obrigado, Alderon. Até em relação a isso, bem, só para esclarecer aqui, né, várias vezes você mencionou a pesquisa, que tinha dificuldades para acessar os dados. Eu acredito que você se referia ao censo, né, aos censos do começo dos anos 2000, principalmente, né, para ninguém pensar que as nossas pesquisas tinham alguma dificuldade de acesso, porque elas são públicas e sempre estão no nosso site. Desculpa, viu? É a pesquisa que a prefeitura faz. A prefeitura faz pesquisa com um método da FIP, né? Esse método ainda continua para poder você fazer comparações desde 2000. Tá? Sim. Essa pesquisa de 92, que eu comentei no início, foi feito de forma comunitária, poder público, sociedade civil, não foi empresa. É uma pesquisa importantíssima, né? Aliás, deveriam ser levadas em consideração essa pesquisa também, que não é levada em conta. É uma pesquisa muito importante, né? E que nós não tivemos problema de acesso nessa pesquisa também, porque nós que fizemos, né? Nós tivemos, inclusive, seminários, coisas assim. Agora, no início ali da FIP, ali 2000, depois nós tivemos lá em 2003, 2009, nós tivemos que entrar no Ministério Público para ter acesso a essa pesquisa. Acredite se quiserem.
Agora não, acho que já tem toda uma cultura da transparência também, né? A LAI, tudo isso nos facilitou bastante, né? E agora, essa última pesquisa, a gente tem utilizado e tem visto que o poder público está utilizando também, que é o papel da pesquisa, né? Obrigado pelo, vamos dizer assim, a indicação aí, o esclarecimento, Igor. E eu ia fazer esse gancho para dizer que, enfim, hoje a gente deve colocar no site a nossa pesquisa, aqui realizada pela Rede Nossa São Paulo, com IPEC, disponível no site, para quem quiser acessar, baixar, etc. Dados completos também vão estar disponíveis lá para quem quiser analisar. Aproveitar para também pedir aqui, né, o público que quiser interagir aqui, mandar perguntas, tem um número de WhatsApp disponibilizado aqui pela Uninove, está aparecendo na tela, 11 981 82 0942. Então, também acho que é importante essa interação com o público. E aí, nesse sentido, queria trazer, enfim, uma pergunta, tentar juntar aqui algumas das perguntas que foram enviadas, e são questões que tanto o secretário pode abordar quanto o Alderon. A gente tem 15 minutos aqui para encerrar o evento, então acredito que com essa resposta também a gente já pode considerar aí uma fala de fechamento dos convidados para a gente partir para a finalização do evento. Então, várias das colocações aqui vão exatamente nesse sentido das políticas tradicionais de acolhimento, né, serem muito baseadas nesse modelo de um atendimento para muitas pessoas de uma vez, e que isso dificulta o atendimento mais humanizado e a questão do tratamento individualizado, que é fundamental nesses casos, né? Então, o secretário já colocou aqui um pouco da perspectiva da reformulação da política, talvez se puder complementar um pouco nesse sentido, o que significa, né? Porque as perguntas são muito objetivas, né? Quais seriam exatamente as mudanças que esse novo modelo traria em relação a esses grandes equipamentos, os grandes serviços de acolhimento, né, que continuam sendo implantados na cidade, que dificultam o atendimento mais individualizado. E também, por parte do Alderon, acho que até dialogando com aquela questão que o secretário tinha trazido, da questão do vínculo familiar, né, ser um dos principais motivos aí de rompimento, de ida para as ruas, né, o rompimento do vínculo familiar acaba levando as pessoas para viver nas ruas. Qual que, enfim, que tipo de estratégias associada a essa política de habitação, como você falou, né, que é um ponto, aliás, que consta do Plano Municipal de Habitação, que desde 2016 foi encaminhado para a Câmara Municipal e não foi votado, né? Ali tem a moradia como um serviço social, como o Alderon mencionou, mas além dessa questão da moradia, que tipo de outras demandas são aí trazidas pelo movimento da população em situação de rua, pelos movimentos sociais que atuam com esse tema, para tentar restabelecer, né, vínculos familiares e outras questões aí que são mais urgentes para essa população. Então, acho que é isso. Vou passar aqui para o secretário inicialmente, tentando aí talvez em torno de 5 minutos, se possível, secretário, para a gente tentar finalizar até às 11h30 e passar para o Alderon e ter a fala final aqui também depois. Obrigado. Igor, tentando aqui falar de uma maneira mais clara e fluida possível, né? Acho que o Alderon também tocou em aspectos importantes aqui, trazendo alguns dos dilemas, algumas das dificuldades. Quando a gente fala sobre acolhimento, quando a gente fala sobre as questões ligadas à população em situação de rua, né, alguns pontos a gente precisa trazer sempre ao debate, né? Primeiro, é que a relação intersetorial, intersecretarial, ela precisa de um estreitamento. Isso é um desafio constante, contínuo, que não pode estar só no discurso, né? Isso tem que ser intencional. E no caso da gestão atual, da gestão Covas Nunes, foi feita uma portaria, a questão de 2 semanas, com o lançamento do programa Reencontro. É uma portaria intersecretarial que já pressupõe a integração de 7 secretarias,
sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social, para que a gente possa fazer um esforço conjunto no sentido de enfrentarmos essa questão da população em situação de rua de uma forma distinta. E quando eu vim para a secretaria, quando o prefeito me fez o convite, em virtude, claro, em virtude da minha contribuição, do histórico, da biografia, da própria contribuição aqui já citada também, o Alderon citou, do trabalho que nós fizemos todos em conjunto, porque na verdade eu fui porta-voz, né? Há muitas mãos, eu fui aquele que fez a escuta, e há muitas mãos nós escrevemos a lei que criou as diretrizes das políticas públicas para a população em situação de rua no estado de São Paulo, quando eu era ainda presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então, em virtude dessa contribuição, dessa caminhada, quando o prefeito me fez o convite, ele falou, olha, eu quero que você saiba que eu assumi como uma das minhas 3 prioridades, uma delas é o enfrentamento à questão da população em situação de rua. É uma das minhas 3 prioridades. E aí eu disse a ele, prefeito, nós temos 2 formas de fazer esse enfrentamento. Nós podemos enfrentá-lo da maneira com a qual está sendo feito, que é a maneira tradicional, ou nós podemos buscar um outro caminho. Por exemplo, eu tenho um plano de metas. O plano de metas da gestão é qual? Nós temos que fazer uma ampliação com 30 novos equipamentos na cidade de São Paulo, relacionados à nossa rede socioassistencial, relacionados ao tema que a gente está aqui debatendo. Nós podemos fazer, traz o recurso para o orçamento, replicamos 30 novos equipamentos dentro desse modelão que está aí, que é um modelão com 400, 500, 600, 700 pessoas num mesmo local, num mesmo prédio, sem uma porta clara de saída, sem um atendimento individualizado, enfim, com todas as condições que nós todos conhecemos. Ou nós podemos replicá-lo, né? Ou, aliás, como é feito na maioria dos países do mundo, aliás, o aumento da população em situação de rua, eu vim de uma missão oficial com o prefeito agora, na semana passada, nós estivemos na cidade de Nova York, e a gente esteve lá fazendo também uma observação do modelo de acolhimento na cidade de Nova York. Né? A gente está conversando com várias cidades do mundo, na América do Norte, na Europa, aqui na América Latina, na América do Sul, conversando, trocando ideias e dialogando sobre modelos. Não quer dizer que a gente vai importar modelos, até porque, por exemplo, no caso específico de Nova York, eu penso que nós temos, inclusive, muito a ensinar, com todas as deficiências do nosso modelo. Porque nós temos um modelo com todas as deficiências, a gente tem um modelo muito mais dialogal, a gente tem uma sociedade civil muito presente, a gente tem uma sociedade civil muito ativa, muito fiscalizadora, muito organizada, né? Agora, o modelo que está aí, nós temos que ter claro para nós que esse modelo não responde mais, e é isso que eu coloquei também ao prefeito, assim, esse modelo não responde mais à demanda da população em situação de rua do século XXI. O nosso marco legal da assistência social, que, aliás, foi comemorado ontem, o marco da Lei Orgânica da Assistência Social, é de 1993. É a partir dele que a gente regulamenta todo o texto constitucional de 88. É a partir dele que a gente estabelece as conquistas do SUAS, agora dos anos 2000. Agora, a gente vem avançando. Isso quer dizer que, uma vez que haja consolidação, a gente não precisa atualizar, a gente não precisa avançar, a gente não precisa de novas tipologias, a gente não precisa de novos avanços, a gente não precisa pensar fora da caixa, a gente não precisa romper velhos paradigmas. É lógico que a gente precisa. A gente sequer conseguiu consolidar, como aqui já foi citado, inclusive pelo Alderon, modelos que levam em conta abrigamentos muito menores, de até 50 pessoas. Quanto mais a gente deve fortalecer o que está aí. Então, assim, como é que a gente desconstrói isso? Assim, para mim está claro o seguinte: a partir de agora, nós não vamos destruir o que está feito, até porque o que está aí, bem ou mal, eu tenho muitas críticas pessoais, inclusive, muitos senões,
chamei, uma das primeiras medidas que eu fiz quando assumi a secretaria há 60 dias, foi chamar as OSCs responsáveis pelo atendimento e dizer o seguinte: olha, não há nesse momento previsão de aumento de repasse de recursos, mas quero dizer o seguinte: há uma nova diretriz. Há uma nova diretriz. E a nova diretriz é de humanização. Há uma busca de um novo elemento que é imaterial. Por exemplo, não dá mais para oferecer para a população em situação de rua toalha de TNT. Não dá. Padre Júlio Lancelotti, quando fez a denúncia, está correto. Quando ele faz a denúncia dizendo que quando se oferece uma toalha de TNT para alguém que vive em situação, para um irmão em situação de rua, mas está previsto na Assembleia, isso foi decidido em Assembleia. Eu não quero saber da Assembleia, eu quero saber se isso tem a ver com dignidade humana. Eu quero saber se isso tem a ver com patamar civilizatório mínimo. Eu quero saber se isso tem a ver com garantia de direitos humanos. Eu quero saber se isso tem a ver com o valor máximo do que dirige o nosso trabalho, que é o valor à vida. É disso que eu quero saber. E o que dirige agora as políticas públicas no atendimento, no acolhimento, é valor à vida, é humanização. Então é o seguinte, mesmo não tendo aumento previsto de repasses, no valor dos repasses, vocês vão encontrar mecanismos criativos, nós vamos encontrar juntos, para encontrarmos formas, jeitos, da gente mudar isso. E aí, o que a gente está falando, e aí, entrando claramente na sua pergunta, respondendo claramente a sua pergunta, como é que nós vamos fazer isso de maneira concreta? Número 1, mudar a capacitação daqueles que fazem o atendimento na ponta. Vou dar bons exemplos que precisam ser ressaltados. O modelo e o protocolo, por exemplo, daqueles que fazem o atendimento dos consultórios de rua, da população em situação de rua hoje na cidade de São Paulo, do pessoal da saúde, é muito bom. Funciona muito bem. Esse mesmo protocolo precisa e pode ser integrado com os agentes da assistência social, da SMADs. Tem que haver uma integração das equipes. Tem que haver uma integração das equipes, um protocolo único para a gente trabalhar com equipes mistas, cada um na sua área, sim, mas para a gente fazer abordagens muito mais individualizadas, muito mais humanizadas. Segunda coisa que nós estamos fazendo, então nós estamos trabalhando na possibilidade de integração das equipes e mudança do protocolo. Segunda coisa que a gente está fazendo, unificação e qualificação do banco de dados. Num curto espaço de tempo, nós estamos cobrando, e o que a gente quer, e eu estou cobrando a Prodan dia sim, dia não, a gente quer a qualificação do nosso banco de dados e a gente quer, em breve, que os nossos agentes na rua tenham tablets. Cara, não dá mais. Para quem está na rua não ter acesso às vagas, não dá mais. Fica essa loucura. Deixa eu dizer para você, não tem falta de vaga na cidade de São Paulo. O que tem é uma má distribuição. O que tem é uma desconexão no fluxo da informação. Então precisa corrigir o fluxo de informação. E isso é gestão. Agora, isso é gestão transparente, dialogal e humanizada. E isso não se faz, de forma messiânica. Isso se faz com construção coletiva. Isso se faz com convencimento da base para cima, da importância do que está acontecendo. Então nós estamos trabalhando nisso intencionalmente. E nós estamos trabalhando com o censo, eu não vou esticar muito a minha resposta, mas nós estamos trabalhando com o censo. Para quê? Para estratificarmos a população dentro das novas tipologias. Cara, a gente não falava em população trans. Tá aí o Alderon, ouvidor da população, ouvidor da Defensoria Pública há tantos anos, com relação à população em situação de rua. Há 10 anos atrás se falava em população trans. Esse é um tema que não estava nem posto. A população em situação de rua do século XXI tem novas demandas. População trans, famílias que estão indo para a rua, imigrantes que estão nas nossas ruas. Enfim, há novas demandas, há novos perfis, essas novas demandas. Para essas novas demandas, nós precisamos de um novo ordenamento jurídico. Nós precisamos de um novo sistema de acolhimento. Nós precisamos de uma mudança sistêmica profunda. E precisamos ser crítico e autocrítico.
Não tem nenhum problema em a gente dizer: este sistema não funciona mais. Não quer dizer com isso que nós vamos sair implodindo todos os prédios. Ah, vamos destruir tudo. Não, peraí. Ele está aí, ele é o que a gente tem, só que é o seguinte, nós não vamos mais replicá-lo. Eu estou assumindo um compromisso. Eu não vou construir mais nenhum nesse modelo. Não vou. Eu me nego. Não tem que construir um de 800. Se for para construir, são 10 de 80. São 10 de 80. Humanizados, com uma nova arquitetura. Mais do que isso. Mais outros no perfil das repúblicas. Outra coisa, nós estamos trabalhando, e isso aqui eu vou dar em primeira mão para vocês, a gente está trabalhando num sistema, no programa Reencontro, a ser lançado nas próximas semanas, num sistema de moradias temporárias individualizadas. Principalmente para quem está há menos de um ano na rua, não exclusivamente, mas para quem está há menos de um ano na rua, sistemas de moradia temporária individualizada, para que essas famílias possam ser acolhidas, passem períodos curtos nessas moradias temporárias, porque a gente não se propõe a suprir a demanda habitacional da cidade. Isso é papel da Secretaria de Habitação. Nós estamos trabalhando para acolhermos essa demanda temporária, encontrarmos a porta de saída, seja ela habitacional, seja ela da educação, seja ela da saúde, para essas famílias, seja ela do emprego, para que a gente possa, através dessa moradia temporária, dar condições para que essa família se, novamente, recupere seus vínculos e se reestruture. Por isso, o censo, fatiando os vários perfis, para que a gente atenda da maneira mais individualizada possível, dentro daquilo que eu já expliquei, do programa Reencontro, né? Para que a gente possa efetivamente oferecer respostas concretas num novo princípio que eu vou voltar a dizer, que é um novo conceito, que é o conceito do Housing First, que funcionou na Finlândia, que funciona em alguns lugares dos Estados Unidos. Eu gosto muito do modelo canadense, que inclusive, quem sabe um dia a gente chega lá, Alderon, mas assim, o modelo canadense funciona como? Eles trabalham com uma rede que monitora quem está em condições de vulnerabilidade para que, antes de que as pessoas cheguem na situação, a vivenciarem a situação de rua, a rede já as protege. Então, com moradia temporária, com o pré-housing, com uma série de coisas, com uma série de políticas de proteção que acontecem ali, com esse tipo de monitoramento. Então, assim, o Housing First, por exemplo, o canadense, é um modelo bastante interessante. O chileno, bastante interessante. Então, assim, há uma série de ações concretas que estão sendo feitas nesse momento, que nós estamos trabalhando. Agora, finalizo dizendo, não há, Igor, e cada um dos que nos acompanham aqui, vocês sabem disso, não há soluções simples para problemas complexos. Quem oferece isso é demagogo, é mentiroso, é populista. E para isso eu não tenho vocação. Nós estamos trabalhando com foco na autonomia, com foco na reforma do sistema, com foco, inclusive, eu esqueci de dizer uma coisa aqui super importante, né, em termos de comprometimento. A gente está em vias de soltar um decreto, né, que garanta, por exemplo, nessa questão da autonomia, amarrado ao programa Reencontro, um decreto da prefeitura, que garante que 2% da população de rua estejam empregados, que sejam contratados pelos serviços que são contratados pela prefeitura. A portaria já está engatilhada, está em vias de ser emitida nos próximos dias. Então, ou seja, a gente está pensando uma política de forma sistêmica, globalizada, e eu fecho a minha fala aqui dizendo o seguinte: isso é um papel do poder público? Sem dúvida. Isso é intersecretarial? Não tem a menor dúvida. Isso é um esforço intersecretarial de política pública? Sem dúvida. Mas a gente, mais do que nunca,
precisa de vocês, precisa da inteligência, da inteligência concentrada, das informações, dos saberes, da articulação, da força da sociedade, da crítica, né? Enfim, dos esforços somados, para além das nossas diferenças político-partidárias, ideológicas, porque esse é um momento que demanda um esforço criativo para além de tudo aquilo que foi feito até aqui, porque as demandas são demandas muito diferentes daquilo tudo que a gente estava acostumado a enfrentar até aqui. Obrigado, secretário. Passo a palavra, então, para o Alderon aqui, para também fazer suas considerações, indo aí algo entre 5 a 10 minutos no máximo, para a gente ir encerrando depois. Tá. Por favor, me avisa aí 1 minuto antes, porque o tema realmente vai requerer mais dias, mais meses, né, de debate. Eu queria iniciar dizendo o seguinte para o secretário: olha, secretário, estou muito contente com a sua fala. Né? Até o prefeito podia assinar um compromisso de não tirar o senhor durante 10 anos. Né? Tem que me ajudar muito, velho. Não, eu acho que a sua fala desse compromisso, eu acho que vai muito na expectativa que nós temos discutido na sociedade civil. Né? Por exemplo, a desumanização dos centros, eles têm aparecido em várias pesquisas, né? A questão, por exemplo, do desligamento das pessoas. A assistência social não pode desligar ninguém. Ela tem que acolher, ela tem que aprender a lidar com os conflitos. Ela não pode criar lista de restrição que as pessoas não possam entrar em nenhum. Esse debate vem há anos, secretário. Então, eu estou trazendo aqui, inclusive, para o senhor dar uma olhadinha nisso, porque isso é o grau máximo de violação dos direitos humanos, né? Da pessoa não poder entrar em nenhum abrigo porque ele teve um problema num determinado abrigo com determinada pessoa. Então, isso eu acho que eu estou muito contente mesmo aí com a sua fala, nos colocamos à disposição da Secretaria para colaborar. E eu queria dizer para o Igor, quando vocês falam lá das medidas que a sociedade tem a percepção, né? Você falou de emprego, redução de contas, renda básica, tem várias outras listas lá. E eu fiquei pensando exatamente nesse modelo canadense, né? Que é um dos grandes problemas que nós temos é fechar a torneira. Como podemos evitar que mais gente chegue em situação de rua? Porque a pessoa, para chegar na situação de rua, é um processo longo. Ela não nasce, estuda e depois vai para a rua. Não tem uma trajetória assim. É um processo, né? Inclusive, hoje nós temos um número altíssimo da sociedade paulistana que está para cair na rua, está a um pé da rua. Né? São pessoas que estão desempregadas, são pessoas que estão sem moradia, estão ali morando na casa de um parente, estão morando em ocupações. Então, uma política dessa linha que o senhor trouxe do Canadá, eu acho ela imprescindível para uma gestão humanizada, porque senão você não vai conseguir, não vai. Isso eu sou bem claro, porque, gente, a complexidade e o número é muito grande, né? Você tem hoje, são mais de 14 mil vagas, né, que a prefeitura tem que administrar, com terceirizados. Esses terceirizados, eles vêm no crescente, né? Não houve um momento que se preparou, se organizou, não. É muito espontâneo. Então, tem muita organização nova. Nessas 2 últimas gestões, houve uma invasão de organizações que não conhecem a população de rua, que não tem nada a ver com política de população de rua. Até peço desculpa se eu estou fazendo um julgamento errado, mas muitas entraram aí num jogo político, que não é a preocupação com a própria população em situação de rua. Então, fazer esse trabalho de capacitação, estou muito contente com essa possibilidade. E essa questão da gente avançar na questão da intersetorialidade, né? Eu trouxe esse dado, eu acho que isso é muito importante. A gente avançar nela e trazer, por exemplo, a habitação e a Secretaria de Direitos Humanos para esse debate. Né? Ela não pode ficar só como coordenadora no papel, ela tem que ser coordenadora efetiva. Para quem não sabe, eu estou falando da Secretaria de Direitos Humanos, que hoje, pela lei, ela é a coordenadora da política de população em situação de rua. Só que ela não atua, ela não tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro é a Secretaria de Direitos Humanos.
É o Carlos Bezerra que tem o dinheiro. Então, efetivamente, como é que a gente pode fazer esse debate? Como é que a gente pode alinhar as efetividades aí? Né? A moradia é uma questão importante hoje? É. Então, a Secretaria de Habitação tem que trazer. Nós até avançamos nesse debate com o antigo secretário Chuas, né? A gente avançou muito com ele, né? Ele, inclusive, não aceitava que a população de rua estivesse no Conselho de Habitação. Mas por que não? Né? São sem teto também. Então, avançar nesses debates com as secretarias, eu acho que é bem importante e vamos avançar nisso. Eu queria trazer um outro tema que a pesquisa trouxe, que é a percepção da pobreza e da fome. Né? Esse tema ele é muito importante. Não é? Você hoje tem, e aí vamos trazer aqui essa questão. Quando você trabalha com população em situação de rua, você está trabalhando com um universo que não tem limite. Não tem limite. Porque a pessoa hoje ela está em situação de rua, mas amanhã ela pode estar num hotel. Amanhã ela pode estar, depende do recurso que entra. Então, você tem ali um limiar que é muito sensível. E quando você trata de políticas de alimentação, segurança alimentar, isso se torna mais sensível ainda, porque a cidade hoje tem muitos bolsões de fome. Né? Você tem hoje na periferia famílias que estão passando fome, famílias que às vezes vêm procurar o serviço que é para a população em situação de rua para poder comer. Né? Então, você precisa ampliar as políticas. A Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura, vou dizer assim, ela precisa estar atenta ao todo. Né? Ao criar uma política para a população em situação de rua, ela também tem que pensar nessa periferia, ela tem que pensar nesse sem-teto que ainda não está na rua, mas está para ir para a rua. Então, realmente é bem complicado isso. Né? E a gente precisa dar um olhar hoje, né, para esse processo aí de fome na cidade. Nós temos feito debates e conversas com a prefeitura, com o secretário, inclusive os movimentos sentaram com ele o mês passado, já fizeram uma conversa, o Ministério Público, a Defensoria está atuando nisso, porque realmente, gente, se você não tem o que comer hoje, a pessoa morre. São políticas emergenciais urgentes. E isso tem que ter, não tem como estar. Aliado a isso, você precisa criar uma política que é de mais longo prazo, médio prazo, longo prazo, e que tem essa percepção que o secretário traz, que é muito boa, que é humanizar mais ainda. Não é porque a população em situação de rua que pode ser de qualquer jeito, pode ser TNT. Não pode. Muito pelo contrário, deveria ser o melhor, porque essas pessoas já sofreram muito. A pessoa vai enxugar o corpo, ele tem uma ferida, e o TNT vai aumentar essa ferida, não vai ajudar. Então, só para fazer uma alusão a isso, e dizer que eu acho que vou terminar por aqui, porque eu sei que o tempo está escasso, mas dizer para o secretário isso, acho que é importante. Esse diálogo com todos os atores que estão envolvidos com esse problema, inclusive a própria população em situação de rua. Não dá para fazer uma política humanizada sem a participação desses atores, falar deles sem eles. Esse é um lema que estão nos ensinando. Não podemos falar deles sem eles. Então, importante, eu acho que o senhor poderia abrir aí um canal de diálogo, já tem, acho que não conheço bem, mas eu acho que ampliar esse diálogo. Inclusive, aqui, como conselheiro do Comitê Pop Rua, quero aqui, ao vivo, convidá-lo para uma reunião do comitê. Acho que o secretário que entrar na secretaria ele tem que ir lá no comitê, tem que estar lá dialogando. Claro, pela sua condição de secretário, nós não vamos querer que o senhor esteja lá toda a reunião, nem é possível, mas o senhor pode, por exemplo, nomear alguém da sua confiança que possa estar lá. Eu acho que isso, secretário, vai fazer uma diferença enorme na gestão. E a outra questão, o senhor já colocou, é essa questão da capacitação das organizações e trazer essas organizações para a realidade, que tem que estar ali para ajudar e colaborar para que essa situação não piore, muito pelo contrário, que ela melhore.
e nós avançarmos na política de moradia. E quero agradecer muito. Eu vou ainda entrar em contato com você, Igor, com a Patrícia. Eu acho que nós vamos ter que fazer aí umas conversas com o fórum, com a cidade, dessa percepção, dessa pesquisa que vocês trouxeram, que ela é realmente muito importante, e agradecer também aqui à Uninove por esse espaço, por esse momento tão precioso. Obrigado. Muito obrigado, Alderon. Certamente seria uma honra para a gente poder apresentar também aí para a rede aí dos movimentos da população de rua essa pesquisa, esses resultados, e também aprender com vocês aí como aperfeiçoar a pesquisa, assim como o secretário também tinha deixado seus comentários aqui. Também queria agradecer às intérpretes de Libras, né, a Beatriz e a Grace, e passo a palavra aqui para o encerramento oficial para a Viviane, né, Viviane Delgado, que é da Uninove, e vai, enfim, finalizar aqui o evento. Mais uma vez, obrigado a todos que nos assistiram, contribuíram, ao secretário, ao Alderon, todas as pessoas que enviaram suas perguntas. Não deu para fazer todas, tentei juntar algumas ali, mas eu acredito que vários dos temas que foram questionados aqui, o secretário e o Alderon trataram muito bem. Então, muito obrigado, Viviane. Secretário Carlos Alberto Bezerra Júnior, que honra ter um secretário com pensamento, com suas ideias, com suas colocações. O Alderon também é velho de guerra, eu não tenho problema de dizer. O meu primeiro contato com a população de rua foi em 1989, quando eu fui na época da Cleisa Moreno, e ela me colocou como supervisora da Casa Porto Seguro, onde conheci a Mabel, uma grande guerreira, pela qual eu tenho profunda admiração por ela, pela ideia que tinha um trabalho muito sério já à época, e aí que eu conheci entre vários pares. E eu lembro ainda, Alderon, quando se falou da população trans, tinha o Alberto lá no Pedroso, que acho que era ali e lá já tinha o público que não tinha nomenclatura de população LGBTQIA+, mas havia um público travestis, que se chamava à época, que tinha já a dificuldade de acesso ao banheiro, um espaço que não tinha ventilação, grandes albergues embaixo de viaduto, que não tem dignidade. Nós tivemos uma luta para conseguir ter psicólogos nos serviços de acolhimento, e muitas vezes ficou mais um nessa loucura. E aí nós criamos também, à época, trabalhei por 36 anos na Secretaria de Assistência Social, conheço essa realidade, e eu fiquei muito feliz de ter um secretário que não tem uma fala simplista e demagógica sobre a questão, mas se aprofundando da temática. E eu quero dizer aqui que são muitas perguntas feitas, mas nós falamos, e reforço que até uma pessoa consciente e não populista à frente de uma pasta tão importante, que muitas vezes a população é invisível, porque o orçamento da assistência social ainda é invisível na cidade de São Paulo. Então, a invisibilidade da população da assistência social, muitas vezes também é invisibilidade no orçamento público e na gestão pública desses segmentos tão vulneráveis. Eu quero aqui dizer que nós estamos com muitas perguntas que não temos tempo para fazer, infelizmente, mas, Alderon, você já esteve aqui na Uninove, a Rede Nossa São Paulo também e eu quero que fazemos para fevereiro, março, um novo encontro desse, se possível, às 17h30, porque é o nosso canal, no horário mais oficial, nós temos, em média, uma participação de 3 mil alunos ao vivo, e acho que a gente conseguiu organizar, e, como o Alderon colocou, trazer alguém também, alguém representando a população em situação de rua. Hoje eu também sou conselheiro estadual da assistência social, então, se a gente tiver um representante aqui de população de rua, a gente traz o debate, e acho que até lá o secretário pode apontar outras ações. Eu quero, mais uma vez, colocar à disposição a Uninove, tanto o nosso canal de YouTube, as nossas lives, como os nossos cursos, os nossos mestrados, que a gente possa estar avançando no debate. Recentemente tivemos, Alderon, uma pessoa em situação de rua, o Fernando. Eu pedi esse Fernando, à época, era o Plantão Cassé, em 1900 e alguma coisa, ele estava numa situação muito caída na rua, como se chamava. Hoje ele se formou mestre em educação pela Uninove, e ele escreveu a Pedagogia da Rua. Aí eu queria ver, Alderon, como eu consigo passar esse trabalho para você, que eu queria que você lesse. Ele coloca os seus capítulos, são as vozes silenciadas das mulheres em situação de rua, as vozes silenciadas dos homens em situação de rua, as vozes silenciadas dos casarões abandonados, as vozes silenciosas dos baixos de viaduto. Eu gostaria muito de fazer essa ponte, passar esse trabalho de mestrado,
foi feito aqui para o nosso mestrado de educação, e é uma pessoa que tem uma reviravolta na vida dele, bastante interessante, e eu atendi ele na década de 90 no plantão da Sé. Então, secretário, fico muito honrada com a sua fala, com o seu compromisso público aqui, a você, Alderon, um guerreiro antigo, uma referência para nós que acreditamos no trabalho de dignidade. Quando ele fala da toalha de TNT, o Alderon deve lembrar que nós brigamos, porque na época se citava toalha de papel, né? Toalhas, e a gente já brigava, brigamos por lençóis 400 fios, lençóis brancos, toalhas brancas. Infelizmente, a gente tem que estar monitorando constantemente. Eu fico muito feliz pela presença, quero parabenizar a Rede Nossa São Paulo por essa pesquisa tão importante, qualificada, e eu abro e deixo o convite feito para que em março a gente possa retomar esse debate, e se possível, às 17h30, onde eu tenho uma audiência muito maior que os alunos não têm nada, e eu acho que vai ser, e esse canal está disponível sempre. Muito obrigado a vocês. O nosso reitor, o professor Eduardo Sorobre, agradece e parabeniza a você também, Carlos Alberto Bezerra Júnior, o nosso secretário de Assistência Social, que tem a fala que nós, da luta, gostamos tanto de ouvir. Muito obrigado a você realmente do seu presente, assim como o Alderon, e parabéns à Rede Nossa São Paulo.